Boa noite. Bem-vindos à aula magna dos programas de pós-graduação do INSPER. Meu nome é Silvio Laban, eu sou o coordenador geral dos MBAs. Em nome da diretoria de pós-graduação, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Essa aula magna, ela inclui tanto os alunos do MBA quanto os alunos dos 3 programas Certificates, cujas aulas efetivamente se iniciam hoje com a aula magna. Essa aula magna nós vamos fazer uma apresentação muito breve da escola, depois o professor Gui vai dar as boas-vindas do programa, pelo nome do programa Certificates, e nós vamos ter depois a aula magna do professor Cláudio Haddad, que vai falar sobre os desafios aí que nós temos enquanto país para o futuro. Ao término, eu voltarei para fazer um fechamento e passar também um vídeo para vocês que vai dar algumas orientações sobre o funcionamento dos serviços aqui na escola disponíveis e que vão facilitar a sua vida e o seu desenvolvimento aí nos próximos 18 meses, no caso dos Certificates, ou 24 meses, no caso dos MBAs. Então, antes de mais nada, gostaria de falar um pouco só sobre a escola, porque a partir deste momento vocês passam a fazer parte de uma comunidade que tem como valores a buscar o desenvolvimento do país, buscar o desenvolvimento de profissionais de forma ética e equilibrando teoria e prática. Os nossos programas são desenhados para oferecer aos alunos que deles participam uma abordagem pragmática, porém rigorosa. Além disso, ao optarem pelo INSPER, vocês optaram por uma proposta educacional diferenciada, na qual vocês serão protagonistas do processo de aprendizado. Nós, aqui na escola, a escola inteira, durante o processo de preparação de cada programa, de cada turma, se concentra em buscar oferecer uma experiência de aprendizagem definitiva, uma experiência de aprendizagem que seja marcante e que faça com que você saia daqui da escola impregnado pelos nossos valores, que são traduzidos aí inclusive em parte da nossa marca. Então, é importante reconhecer que nós escolhemos vocês por meio do processo seletivo, mas, mais do que tudo, vocês escolheram o INSPER, vocês escolheram participar dessa proposta na qual vocês serão os protagonistas. Eu gostaria de, nesse momento, dar oficialmente então, as boas-vindas aos alunos dos programas de MBA Executivo em Finanças. Tenho certeza que esse é um primeiro contato que nós vamos fazer, nós vamos nos encontrar, seja na sala de aula, seja nos corredores e, certamente, daqui a 2 anos, na formatura, né? Momento em que vocês vão deixar o seu status de aluno e passar a ser alumni. Aqui na escola a gente evita usar o termo ex-alguma coisa, porque ninguém deixa de ser membro da comunidade, simplesmente muda o seu status. Então, alunos de MBA, bem-vindos. Eu vou passar agora a palavra para o professor Gui Cliquet, que é o coordenador do programa Certificates e que vai fazer as boas-vindas em nome do programa Certificates. Obrigado. Boa noite. Minhas boas-vindas a todos vocês, alunos da pós-graduação do INSPER, em particular aos alunos dos 3 programas Certificates, Certificate in Financial Management, Certificate in Business Administration e Certificate in Marketing Management. Meu nome é Gui Cliquet, eu sou coordenador dos 3 programas e desejo a vocês sucesso e um bom ano e meio de estudos. Desde já eu me coloco à disposição para qualquer questão acadêmica que vocês necessitem durante o programa. Nós vamos, assim como o professor Silvio, nos encontrar por diversas vezes, quer seja nos encontros dos corredores, quer seja em reuniões de acompanhamento durante o programa e, certamente, ao final do programa, nos encontros de conclusão e na própria formatura. Hoje, em particular, nós vamos ter a nossa aula magna. E essa é uma oportunidade para que a gente possa compartilhar um pouco do ambiente de conhecimento que o INSPER proporciona. Ao mesmo tempo, vocês também têm a chance de encontrar vários dos colegas que iniciam essa jornada em conjunto com vocês e enxergarem o potencial de contribuição de cada um desses programas que a gente está mencionando.
O evento hoje está trazendo uma palestra que o professor Cláudio Haddad proferirá sobre o Brasil, principais desafios à frente. Eu gostaria, primeiramente, de apresentar o professor Cláudio Haddad antes de dar início à palestra. Cláudio Haddad é presidente do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, entidade sem fins lucrativos, e presidente do Conselho do Grupo IBMEC S.A., entidade mantenedora das faculdades IBMEC Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e das faculdades Veres. Ele é membro do Conselho de Administração da BMF Bovespa, da Ideal Invest S.A., do Instituto Unibanco e do Hospital Israelita Albert Einstein, presidente do Conselho do Brasil Harvard Office, do David Rockefeller Center for Latin American Studies, sócio-diretor superintendente do Banco Garantia entre 83 e 98, diretor do Banco Central do Brasil de 80 a 82, professor de Economia da Escola de Pós-Graduação de Economia da FGV entre 74 e 84, fez PhD em Economia na Universidade de Chicago em 74, finalizando, MA na University of Chicago em 1972, OPM Harvard Business School em 1987 e engenheiro mecânico industrial pelo IME em 1969. Professor Cláudio Haddad, por favor, o palco é seu. Bom, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui hoje. Em primeiro lugar, boas-vindas também a todos vocês que começam uma vida nova aqui no INSPER, nos nossos programas de pós-graduação. Tenho certeza que vocês terão uma experiência educacional extremamente profícua, quer dizer, que ficará para o resto da vida de vocês. E, como disse o Gui, espero continuar vê-los aqui como alumni, depois que vocês se formarem aqui no INSPER. Ou seja, esperamos ter um contato com vocês permanente por bastante tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre o momento especial que a economia brasileira vive hoje, quais os principais desafios que eu vejo à frente e como superar esses desafios. Eu estou com os meus slides em inglês, porque eu também aproveitei para uma outra palestra, quer dizer, que eu vou fazer no exterior, mas a palestra será em português. Se tiverem qualquer outra dúvida, eu vou deixar um espaço, quer dizer, para perguntas posteriormente. O Brasil vive um momento muito bom. Uma das principais coisas que aconteceram no Brasil, que hoje a gente muitas vezes não se apercebe muito, foi a estabilidade macroeconômica que esse país tem tido desde, na realidade, 1995. Teve a crise asiática em 97, teve a mudança de câmbio em 98, 99, mas após 99, o Brasil viveu um período particularmente estável, se nós olharmos a história econômica recente. Vocês são jovens, vejo aqui muita gente que deve ter ainda menos de 30 anos de idade. É preciso se lembrar que, para quem viveu a economia brasileira, quer dizer, no período pós-guerra até 95, esse período foi caracterizado sistematicamente por taxas de inflação elevadas, às vezes hiperelevadas, crise nos balanços de pagamentos periódicas, crescimentos com altos e baixos e assim por diante. Isso foi constante durante, digamos, diversas décadas, até o Plano Real, em 1994, que, quer dizer, teve continuidade. Quer dizer, mesmo após a mudança de governo em 2002, o governo do PT manteve todo aquele tripé, aquele arcabouço monetário, fiscal, cambial, que gerou a estabilidade econômica e continua gerando estabilidade até hoje. Se nós olharmos o que tem acontecido no Brasil, a inflação tem ficado sistematicamente dentro das metas, com algumas exceções, mas, em geral, tem ficado dentro das metas. O crescimento não tem sido
nada parecido com o crescimento chinês, mas tem sido constante, sistemático. A crise de 2009 foi rapidamente superada. A dívida governamental, pelo menos a dívida líquida, vem caindo. A dívida bruta praticamente estabilizou, mas comparada com as dívidas dos países desenvolvidos hoje ainda é extremamente baixa. O Brasil não tem nenhum problema, no momento, pelo menos, de dívida pública. O balanço de pagamentos vem sendo perfeitamente equacionado, embora o Brasil tenha um déficit em conta corrente, tem mantido sólidos superávites comerciais, e os investimentos diretos têm sido totalmente fora de qualquer parâmetro histórico, extremamente elevados. Eu me lembro durante anos, nos anos 80, quando tínhamos um alto investimento direto, era na base de 5 bilhões de dólares. Ano passado tivemos 65 bilhões de dólares, ou seja, o país mudou inteiramente, a escala é inteiramente diferente hoje. Quer dizer, com isso também alcançamos o grau de investimento. Temos um grau de investment grade, o que ajuda nesse círculo virtuoso. Uma outra coisa também, se nós olharmos indicadores sociais, os indicadores sociais no Brasil, quer dizer, melhoraram significativamente. Nós temos naquela linha azul o índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda, e, quer dizer, nas barras azuis, o percentual de pobres, digamos, na população brasileira. Tanto o Gini quanto aquele percentual de pobres caíram significativamente, principalmente o último. A pobreza se reduziu de 45% da população em 90 para cerca de 24% da população hoje. Claro que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para eliminar a pobreza, mas o resultado do Brasil nesse campo foi espetacular, quer dizer, quando comparado com experiência histórica, quer dizer, de outros países, dentro de um intervalo de 20 anos. Bom, por outro lado, há críticas ainda e há inquietações, quer dizer, legítimas, algumas, outras talvez nem tanto. Uma das críticas, inquietações, é que a taxa de crescimento econômico tem sido baixa, tem sido consistente, porém baixa. Entre 2002 e 2011, ela foi de 3,8% ao ano. Não é má, se nós olharmos historicamente e em comparação com outros países do mundo, porém, considerada baixa se nós olharmos para experiências de países asiáticos, principalmente hoje para a China, para a Índia e para várias outras economias em nível semelhante de renda a que o Brasil tem. Então, essa taxa, para alguns, poderia e deveria ser aumentada. Claro que todos nós gostaríamos de ver essa taxa aumentada. O problema é como aumentá-la. Outro problema é o que se chama de desindustrialização. A participação da indústria na economia vem caindo sistematicamente. Ela era de 32% em 74 e hoje está em 25%. E, mais recentemente, a indústria vem demonstrando pouco fôlego, com taxas negativas de crescimento, e isso tem gerado uma série de questionamentos e pedidos de medidas para, digamos, proteção industrial. O principal culpado é apontado como sendo a taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio estaria supervalorizada, e essa supervalorização seria resultado das altas taxas de juros brasileiras, de guerras cambiais, de um tsunami monetário e de o que se chama de doença holandesa. A doença holandesa é um fenômeno que ocorre em um país quando esse país tem um ou poucos produtos que subitamente crescem muito em valor, passam a ser exportados. Há um ingresso de divisas em função disso, esse ingresso de divisas valoriza a moeda, que faz com que o país perca vantagem comparativa em alguns outros produtos. Então, isso é apontado como um grande problema. Então, a pergunta que se faz é se isso está correto e como que nós poderíamos, de fato, aumentar a taxa de crescimento econômico. Aqui nesse gráfico, eu mostro
o superávit comercial brasileiro a preços correntes, quer dizer, que é a linha vermelha, e a preços de 2005, que é a linha azul. O que isso pretende mostrar? O que teria acontecido com o superávit comercial brasileiro se não fosse o efeito China, que a partir de 2005, vocês recordam, a China passou a, quer dizer, houve um aumento na demanda por commodities em geral, principalmente devido ao crescimento da China, que já havia esgotado suas próprias fontes de suprimento e passou a demandar, quer dizer, minérios de ferro, soja, trigo, quer dizer, metais, petróleo, assim por diante, diversas matérias-primas, quer dizer, no mundo, fazendo com que os preços desses produtos todos aumentassem. Vocês podem ver que, se não fosse o efeito China, o superávit brasileiro teria sido muito menor. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, houve um ganho de 56 bilhões de dólares graças ao efeito de preços. Ou seja, se nós mantivéssemos os preços constantes, o Brasil teria tido menos 56 bilhões de dólares. Esses 56 bilhões de dólares a mais, quer dizer, não só representam um aumento na capacidade de importar, como, de fato, são um aumento de renda para a população como um todo. 56 bilhões de dólares representaram, ano passado, 2,3% do PIB. Então, a pergunta que se faz é, quando uma empresa tem um produto cujos preços aumentam, acha-se que é uma coisa boa. Se um país tem um produto cujos preços aumentam, alguns consideram que isso possa ser negativo. É difícil a gente imaginar por que 56 bilhões de dólares a mais de vantagem para um país poderia ser negativo, levando-se em conta todos os efeitos positivos e negativos. Claro que, para alguns, isso pode ser prejudicial em função do seu impacto adicional sobre o câmbio. E, de fato, quando os preços dos produtos primários sobem, gera-se um superávit adicional, e isso tende, de fato, a valorizar a moeda. Mas, se nós somarmos ganhos e perdas, o resultado é claramente positivo. O problema é que as vozes dos perdedores e ganhadores não são necessariamente iguais. Muitas vezes as vozes dos perdedores são mais fortes. Então, o que se vê é que se faz mais barulho com esse fato. Porque se nós imaginarmos o seguinte, quer dizer, o Brasil teve esse ganho, quer dizer, nos produtos primários. Suponhamos que tivesse acontecido o contrário. Suponha que, ao invés de subida nos preços dos produtos primários, tivesse sido uma queda violenta. Quer dizer, as pessoas ficariam felizes de ter o contrário? Quer dizer, se ficaram tristes com a subida, provavelmente deveriam ficar felizes do país ter tido a perda. E, no entanto, quer dizer, evidentemente, isso não faria, quer dizer, o menor sentido. Com a subida de produtos primários e com a estabilidade macroeconômica, o país todo ficou muito mais atraente, considerado muito mais seguro e, consequentemente, o risco Brasil caiu. Caindo o risco Brasil, vocês podem ver que também há uma correlação extremamente forte e positiva entre risco Brasil e valorização cambial, no sentido quanto menor o risco Brasil, mais o câmbio se valoriza. Então, essa relação é mostrada claramente, quer dizer, nesse gráfico. Foi um outro fator que contribuiu para a apreciação cambial, além dos preços das commodities. E o terceiro fator, que é um fator muito mais fundamental, é o seguinte: a taxa de poupança no Brasil é muito baixa. O Brasil tem uma baixa taxa de poupança. Tem uma baixa taxa de poupança porque ela é a soma da taxa de poupança privada com a taxa de poupança governamental. A taxa de poupança privada não é tão baixa, mas também não é alta. É uma taxa, diria, média para padrões internacionais. Mas o governo tem déficit. A taxa de poupança pública é negativa. Com isso, a taxa de poupança agregada na economia brasileira é baixa. É baixa para as necessidades de investimento e para as necessidades de crescimento que o país tem.
Se nós olharmos, quer dizer, no gráfico, a taxa tem oscilado de um pico de 19%, 18%, até 13%. Ou seja, na média tem estado em torno de 17%, 18% do PIB. Comparado com os países asiáticos, em geral, acima de 30%, claro que a China é um exagero, a China é 50%, mas ainda assim a taxa de poupança relativamente é bem baixa. Como a taxa de poupança baixa, o que acontece? Se nós olharmos para as desigualdades, quer dizer, macroeconômicas, o excesso de investimento sobre poupança é igual ao déficit em conta corrente, isso por definição. Ou seja, se o país quer investir mais do que a sua poupança, digamos, lhe permite, ele tem que recorrer à poupança externa. A poupança externa nada mais é do que o déficit em conta corrente. Um déficit em conta corrente é exatamente igual a quanto que os investidores externos estão poupando no Brasil, a poupança estrangeira. Então, quer dizer, se o país quer investir e a poupança é baixa, o resultado é um déficit em conta corrente. Isso aí se vê claramente, quer dizer, nesse gráfico, em que eu tenho nessa linha verde o investimento com proporção do PIB. E na linha azul, o déficit, aí no caso o contrário, quer dizer, está negativo, em conta corrente. Ou seja, quanto maior o investimento, maior o déficit em conta corrente, digamos, mais negativa está a curva. Quanto menor o investimento, como aconteceu no período entre 2001 e 2006, mais ou menos, o Brasil passa a ter, quer dizer, superávit em conta corrente. Ou seja, a poupança externa, ela vem para acomodar as necessidades de investimento que o país tem, que não são supridas pela sua própria poupança interna. Para que isso aconteça, se nós olharmos, então, sobre esse aspecto macroeconômico, se o país está em um bom momento, estabilidade macroeconômica, as pessoas querendo investir com segurança, etc., dado a restrição da poupança interna, isso tem necessariamente que provocar um déficit em conta corrente. O que tem que acontecer para esse déficit em conta corrente ser provocado? O câmbio tem que se valorizar. Não é possível ter um déficit em conta corrente com um câmbio desvalorizado. Então, qualquer que sejam as outras variáveis, elas têm que se acomodar para que o câmbio possa se valorizar, para que a poupança externa possa acontecer e o investimento maior ser conseguido. Ou seja, todas essas variáveis, quer dizer, digamos, nos dizem que o câmbio é o resultado, é uma variável endógena, como se diz, não é uma variável sujeito a controle permanente. Mesmo que se consiga, que se queira controlar o câmbio, se conseguirá isso a curto prazo, porque alguma outra coisa vai acontecer nesse sistema econômico. Uma delas, por exemplo, seria uma subida de preços, como aconteceu na Argentina. A Argentina controlou o câmbio nominal muito tempo, mas o câmbio real, na realidade, hoje já está novamente valorizado como estava antes. O problema é que os índices oficiais da Argentina não refletem a inflação verdadeira. Mas se nós olharmos a inflação verdadeira argentina, já fez com que o câmbio na Argentina voltasse a padrões anteriores, quer dizer, de valorização. Então, o sistema econômico todo se adapta, seja através de déficit, seja através de subida de preço, seja através de taxas de juros, seja através de alguma outra coisa, seja através de queda de investimento. Vocês viram quer dizer, nesse gráfico, é claro que quando a taxa de câmbio se desvalorizou muito recentemente, período 2003, por exemplo, em que a taxa chegou a bater um nível muito desvalorizado, foi justamente, quer dizer, o período de maior crise. Foi quando a taxa de investimentos caiu e o Brasil pôde deixar de usar a poupança externa e, ao contrário, passou a exportar poupança, quer dizer, para o exterior, que não é uma situação que nós gostaríamos de ver para acelerar a taxa de crescimento econômico.
Um outro fator, isso que vale a pena chamar a atenção, é o seguinte, quer dizer, do lado fiscal, quer dizer, o Brasil é um país que tem uma alta tributação. Se nós olharmos o que aconteceu com a carga fiscal no Brasil, ela vem subindo permanentemente, quer dizer, de 97 para cá. Era 27% em 97, se nós voltarmos atrás ainda no tempo, ela seria menor ainda, ela começou a aumentar a partir do Plano Real, quer dizer, em 94, 95, e hoje já se encontra em torno de 35% do PIB. O PIB, isso é uma coisa interessante, quer dizer, para se levar em conta, o PIB é o produto com impostos. Ou seja, quando nós dizemos que a carga fiscal é 35% do PIB, na realidade ela é 35 sobre 65, que é o custo de todos os produtos e serviços produzidos no país sem impostos. Ou seja, a carga fiscal efetiva sobre o que é produzido sem imposto chega a mais de 50%. Ou seja, é uma carga, ou digamos quase 50%. Se nós olharmos a maioria dos produtos que são comprados hoje no Brasil, inclusive serviços e contas de luz, energia, gás e assim por diante, tudo tem entre 30% e 40% no mínimo embutido. Ou seja, um produto com 40% de imposto embutido, nós estamos dizendo que a taxa efetiva de imposto dele é quase 70%. Né? Ou seja, são taxas bastante elevadas. Por que isso? Porque os gastos do governo aumentaram também consistentemente a partir da Constituição de 1988, principalmente gastos em transferências e em consumo. Um dos principais gastos no Brasil é com aposentadorias. Aposentadorias no Brasil levam mais de 12% do PIB. Dentro do gasto com aposentadorias, tem uma parte que são gastos sociais, porque mesmo não contribuindo para a aposentadoria, todo indivíduo, quando chega aos 65 anos, pode se aposentar pelo LOAS com uma renda de um salário mínimo. Isso pode ser considerado um programa de renda mínima, ao invés de aposentadoria, e mais ou menos leva uns 2% do PIB. Mas ainda descontando isso, nós temos 10% do PIB de aposentadoria. Se nós olharmos a composição etária brasileira, saiu um gráfico no Economist recentemente sobre isso, vocês podem olhar o seguinte, a barra azul escura é o percentual gasto com aposentadorias em relação ao PIB. A barra de baixo mais clara é o percentual, quer dizer, da população de 65 anos ou mais sobre o que seria a população economicamente ativa, pessoas de idade entre 20 e 64 anos. Quer dizer, vocês veem que, em geral, a barra azul escura é muito menor do que a barra azul clara. Quer dizer, no Brasil acontece o contrário. A barra azul escura é maior do que a barra azul clara. Quer dizer, o Brasil gasta proporcionalmente mais do PIB do que a proporção de idosos face à população economicamente ativa. E um outro fator também é o seguinte, como aqui no Brasil você pode se aposentar muito antes de 65 anos, se nós levarmos em conta os aposentados sobre os trabalhadores, no Brasil essa relação é de 35%, que para um país jovem como o Brasil é extremamente alto. O Brasil, se nós olharmos a comparação internacional, gasta pelo menos 6 pontos percentuais do PIB a mais com aposentadorias do que deveria estar gastando. Quando nós pensamos 6 pontos percentuais do PIB, é bastante coisa. Dá para fazer um bocado de investimento em infraestrutura e dá para reduzir a carga tributária de uma maneira significativa. Uma outra característica é que o Brasil é dos países que gastam mais em pensões por mortes. O Brasil gasta 3% do PIB em pensões por mortes, porque aqui no Brasil essas aposentadorias e pensões, na verdade, são extremamente generosas. A viúva fica, muitas vezes o filho fica e assim por diante, então as coisas vão se perpetuando. Então os gastos são extremamente elevados para padrões internacionais. Como é que a gente resume isso tudo?
Mas o Brasil, com a Constituição de 1988, isso foi a sociedade brasileira. Nós vivemos um processo democrático. Então, quer dizer, nós escolhemos isso. Na verdade, a população como um todo escolheu isso. E escolheu seguir um modelo tipo bem-estar europeu, europeu continental. Quer dizer, estabeleceu-se uma série de benefícios, uma série de proteções, várias delas muito importantes, sem dúvida, que vocês viram que os indicadores sociais de fato melhoraram, quer dizer, bastante no Brasil. O Bolsa Família foi um programa que contribuiu bastante para isso, e assim por diante. Ou seja, quer dizer, aprovou-se uma série de coisas. Agora, com umas características brasileiras, em que também essas coisas aprovadas, ao invés de substituírem algumas outras, elas se acrescentaram ao que já estava em vigor. Com isso, os gastos públicos, principalmente, que são praticamente todos eles em transferências, aumentaram significativamente. Desses gastos, que são praticamente 40% do PIB, apenas 2%, 2 pontos percentuais, são investimentos hoje. 38% são gastos com operação do governo, transferências, consumo e assim por diante. Com esse aumento de gastos, a carga tributária teve que aumentar. A carga tributária aumentando, como o Brasil é um país de muitas oportunidades, quer dizer, há muitas oportunidades de investimento, o setor privado tem que investir, quer dizer, gostaria de investir. O que, como se diz em economia, a produtividade marginal do capital é relativamente alta aqui no Brasil. A única forma que a economia tem de resolver essa equação sem inflação é com uma taxa de juros real relativamente alta, com uma carga tributária relativamente alta e como a necessidade de investimento supera a poupança gerada com déficit em conta corrente. Então, essa é a situação que nós vivemos hoje. Ela é explicada por esse somatório de fatores. Não há nenhum fator exógeno que pode ser controlado diretamente. As causas são muito mais fundamentais e ligadas ao modelo que o Brasil escolheu seguir. Bom, a outra pergunta que se faz é se o câmbio é, de fato, o principal culpado pelos problemas da indústria. E por que nós não crescemos mais rápido? Aqui nós temos na realidade, são os salários efetivos pagos, que inclui também encargos sociais, etc., na indústria brasileira, comparado com a China, Estados Unidos e a média da OECD. Isso de 2002 para 2010 em dólar. Claro que a valorização do dólar explica um pouco isso, mas uma parcela pequena, porque o salário, vocês podem ver em dólar, triplicou de 2002 para 2010 na indústria brasileira. O que teria causado isso? Na realidade, a indústria contrata pessoas no mercado que também são demandadas por outros setores da economia. E com o crescimento da economia, com a subida de preços de commodities, com o ganho todo que o Brasil teve em relação de trocas, a demanda por vários serviços aumentaram. Os serviços são não comercializáveis. Você não pode exportar serviço ou importar serviços. Com o tempo até que está acontecendo algum comércio em serviço, mas ainda é muito esporádico. Com isso, os preços dos serviços aumentaram, os serviços são intensivos em salários. Os salários aumentaram. Os salários dos serviços aumentando, os salários na indústria também aumentaram. Então, a indústria teve um aumento salarial grande, quer dizer, nos últimos anos. Se nós compararmos com a China, também houve um aumento salarial expressivo na China, dobrou de 2002 a 2008, de lá para cá também continua aumentando. Mas a diferença ainda é enorme, Brasil e China. Estados Unidos aumentou um pouco, porém nem tanto, e a média da OECD também aumentou um pouco, mas o aumento no Brasil foi considerável. A pergunta que se faz é o seguinte: tudo bem, salário aumentou, mas se a produtividade também aumentou, ótimo. A Alemanha, por exemplo, os salários são muito mais altos que no Brasil. No entanto, a Alemanha é o maior exportador do mundo. Exporta máquinas altamente sofisticadas para a China e para outros países. Por quê? Porque a produtividade lá é muito alta. Mas o que houve com a produtividade brasileira? A produtividade brasileira, na economia como um todo, de 2002 para cá, isso é a produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho
na economia de 2002 para cá, aumentou, mas aumentou uma taxa de 0,9% ao ano em média. Se nós olharmos essa taxa separando por setores, na agricultura aumentou bastante. Na agricultura aumentou a 4,3% ao ano a produtividade. Porém, na indústria de manufaturas, a produtividade caiu de 0,9% ao ano. Digamos, nesse período. Ou seja, a indústria ficou menos produtiva com salários muito mais altos. Evidentemente que a vantagem comparativa da indústria brasileira tinha que tinha que cair muito, quer dizer, nesse período. Se nós olharmos o que está sendo na economia como um todo, a gente pode separar o crescimento do produto em contribuições pelo trabalho, contribuições pelo capital e a utilização desse capital, quer dizer, o grau de utilização desse capital. Então, aqui, quer dizer, nós temos decomposto o crescimento, quer dizer, do PIB brasileiro, de 99 para cá, nesses vários componentes. Isso é um trabalho de Samuel Pessoa. Quer dizer, nós vemos que, na realidade, o PIB tem crescimento do PIB, quer dizer, digamos, na primeira coluna, tem a contribuição dada em termos percentuais pelo acúmulo de capital, a contribuição dada pela utilização desse estoque de capital, a contribuição dada pela força de trabalho no Brasil e o que nós chamamos de produtividade total de fatores, em inglês Total Factor Productivity, que é o resíduo. O que não é explicado por esses fatores é explicado pela TFP. TFP é um resíduo. Essa produtividade pode ter várias fontes. Em geral, as pessoas pensam em produtividade ligada a novas tecnologias, inovações, mas não é nada disso. Quer dizer, também mas é muito mais um bom gerenciamento, uma série de outros fatores que propiciam com que as empresas tenham menores custos, etc. Porque a contrapartida de uma maior produtividade é um custo menor. Produtividade maior significa você produzir mais com os mesmos fatores de produção. Ou seja, com a mesma produção, você tem menos custos, empregando menos fatores de produção. Ou seja, produtividade maior e custo menor são dois lados da mesma moeda, né? Então, os custos caem na medida em que as empresas são mais eficientes. As empresas podem ser mais eficientes por uma gestão mais eficiente, porque houve um ambiente de negócios mais eficiente, porque o governo propiciou uma rede de transportes mais eficiente, pode ser uma logística mais eficiente. Ou seja, tem vários fatores que impactam a produtividade, porque a força de trabalho veio mais educada, mais treinada e assim por diante, o que não está capturado aqui, que nós estamos levando em conta o capital humano. Aí é trabalho físico direto. Se nós olharmos o Brasil relativamente aos outros países, há um ranking que é feito pelo World Competitiveness Yearbook, do IMD. O Brasil saiu da 44ª posição em 2006 e continua na 44ª posição em 2011. Caiu, subiu, voltou à mesma posição em que estava antes. Ou seja, relativamente também nós não estamos melhorando. A produtividade, como eu falei, é muito função do clima, do ambiente de negócios. O Banco Mundial produz todo ano, vocês sabem, um survey sobre o ambiente de negócios em vários países do mundo, em que leva em conta vários fatores. Na realidade, a média é esse Doing Business, que está com uma faixa cinza claro, dá para ver em cima. Embaixo são todos os seus componentes. O Brasil saiu da 120ª posição em 2011 para a 126ª posição em 2012. Na realidade, 2011 a 2010 e 2011. Ou seja, caímos 6 posições. E continuamos lá em volta do 100º, 20º já há algum tempo. Ou seja, mesmo que a gente melhore um pouco internamente, relativamente nós não estamos melhorando. Comparado com os BRICS, nós não estamos de todo mal. China é considerado melhor, o que sempre me deu uma certa dúvida. Será que fazer negócio na China é melhor, é mais fácil do que fazer negócio no Brasil? Mas eu estive perguntando
a turma da Embev, que tem bastante negócio na China, e realmente dizem que, quer dizer, pelo menos para o negócio que eles tocam, porque Embraer, se perguntar a Embraer, você vai chegar a uma outra conclusão. Mas para o negócio que a Embev troca, diz que é muito fácil fazer negócio na China. Quer dizer, o presidente do Partido Comunista, digamos, da província onde a fábrica está localizada, cumpre todos os acordos e tem metas e etc. A coisa funciona muito bem, então faz que as coisas aconteçam. Então, é relativamente fácil fazer negócio. Claro que isso varia de negócio a negócio. Quer dizer, como eu falei, a Embraer teve e ainda continua tendo problemas graves na China. Quer dizer, mas enfim, nós estamos no mesmo bloco, mas, quer dizer, não estamos melhorando muito. E, finalmente, se nós olharmos também temos o índice de corrupção internacional. Se nós olharmos o índice de corrupção internacional, quer dizer, o Brasil, que é a barra verde, na realidade o índice vai de 0 a 10, 0 mais corrupto, 10 menos corrupto. Então, nossa média é 3,5, o que não nos deixa muito felizes. A média da OECD é em torno de 7. Se nós compararmos com os outros BRICS, de novo, estamos meio lá no meio, mas nós gostaríamos de estar melhor, né? Então, ainda temos tido pouca evolução também, se nós olharmos 2007 para 2011, parece que teve uma pequena evolução, mas muito lenta. E, finalmente, a parte de logística, que é um outro ponto fraco aqui no Brasil. Existe um índice de desempenho em logística, quer dizer, preparado pelo Banco Mundial, em que o Brasil, a barra azul é o Brasil, a barra clara é a média da OECD. O Brasil está em 41º lugar em logística, atrás da China, perto da Índia, quer dizer, melhor que a Rússia, mas, quer dizer, bem pior que a média da OECD. E um dos pontos mais fracos do Brasil é a alfândega. A alfândega brasileira, se nós olharmos para trás, Customs, que a alfândega fica bem atrás da média. E, finalmente, assim, last but not least, educação. Nós estamos melhorando a educação no Brasil, porém de forma bastante lenta. Estamos indo muito devagar. Esse é o número de anos de escolaridade da Força de Trabalho Brasileira em média. A Força de Trabalho Brasileira, em média, está com 8,2 anos de escolaridade em 2009. Só para nós termos uma ideia, se nós compararmos, nós vemos a população adulta que tem ensino médio completo. No Brasil, é 41%. Na Coreia, é 80% já hoje. Isso população. Se nós olharmos os novos ingressantes na força de trabalho, não somente 100% já tem ensino médio completo, como um percentual alto tem ensino superior completo. Ou seja, na margem já estão bem mais na frente. Quer dizer, no Chile, que é o nosso vizinho aqui, 70% digamos, da população tem ensino médio completo e a média da OECD é 73%. Nós olharmos em termos de qualidade, a situação é ainda pior. A quantidade até que tem melhorado no Brasil, mas a qualidade ainda está bastante atrás. Esse é o último PISA de 2009, é desempenho em leitura. Se nós olharmos desempenho em matemática, é praticamente o mesmo. Quer dizer, eu não botei para não ficar slide demais. Mas o Brasil está lá na penúltima posição. Vocês podem dizer, bom, mas isso é média brasileira? O Brasil tem uma elite que é comparável aos melhores do mundo. Tampouco é verdade. Se nós olharmos o que acontece com os top 5% brasileiros comparados com os top 5% também dos outros países. O Brasil melhora um pouquinho, mas não fica muito bem na foto também não. Ainda está lá atrás. Ou seja, nós temos um problema geral de qualidade de educação, tanto na base quanto no topo. Estamos com um problema assim, generalizado. Bom, uma outra pergunta que se faz, que se diz o seguinte: nós estamos sendo atacados, quer dizer, por importações predatórias. Quer dizer, o Brasil se abriu muito ao exterior e agora os outros países estão desovando todas as suas exportações
aqui na economia brasileira, dado que há uma crise mundial. Antes disso, só para mostrar aqui, quer dizer, nós estamos com investimento ainda baixo, como eu havia dito antes. Nós olharmos o que acontece no Brasil em relação ao resto do mundo, o Brasil é uma economia ainda bastante fechada. O Brasil é das economias mais fechadas do mundo, se nós levarmos em conta nível de renda e assim por diante. As importações brasileiras estão em torno de 11%, 12% do PIB brasileiro. Nós levarmos em conta as importações na China, são 27%, 28%, na Índia, que já foi mais fechado que o Brasil. As importações na Índia são em torno de 25%, na Rússia, assim por diante. Quer dizer, o Brasil continua sendo das economias mais fechadas do mundo. Ou seja, dizer que a economia brasileira é uma economia que se abriu demais e as importações estão invadindo a economia, quer dizer, não resiste a uma análise relativa. Claro, quer dizer que, novamente, para alguns setores é possível e é provável que isso esteja acontecendo, mas estamos falando de uma coisa é falar de um ou poucos setores, outra é falar da média da economia como um todo. E essas importações que nós podemos ver, elas são fundamentalmente matérias-primas e bens de capital. Importações de bens de consumo, que é a linha azul clara lá embaixo, subiu, de fato, tem subido, mas ainda bem inferior às importações de outros produtos, bens de capital, matérias-primas, petróleo e assim por diante. Ou seja, o que se mais ou menos se divulga que a roupa chinesa está invadindo os calçados, os liquidificadores, etc., isso representa uma parcela muito pequena da nossa pauta de importações. Na realidade, o país se beneficia dessas importações porque pode comprar equipamento, estado das artes, para, digamos, se modernizar. E bens de capital e matérias-primas para a indústria, assim por diante. Ou seja, o que acontece é que alguns setores no Brasil são muito vocalizados. E esses setores vocalizados conseguem congregar a opinião pública e, aparentemente, recebem ouvidos assim, receptivos no governo, que, então, tomam uma série de medidas que vão beneficiar alguns e prejudicar a grande maioria. Bom, o que se conclui disso aqui? Primeiro, a pergunta que se faz sobre a indústria. Nós deveríamos efetivamente, proteger a indústria. Se nós olharmos o que acontece aqui no Brasil, como nós vimos, a produtividade na indústria foi relativamente baixa, os custos na indústria aumentaram. Por outro lado, o Brasil tem uma vantagem comparativa clara em produtos ligados à natureza. O Brasil é o país mais eficiente em fazer fotossíntese no mundo, tem a melhor relação no mundo em terra, sol e água. Aqui no Brasil tudo cresce rapidamente, o Brasil tem uma enorme vantagem, comparativa em agricultura e, consequentemente, em todas as coisas ligadas à agricultura e produtos da natureza. Se nós virmos a indústria pode ser separada em dois componentes. Indústria ligada a produtos da natureza, que é uma parcela muito importante, toda a parte de agribusiness, celulose, siderurgia e assim por diante, e a indústria manufatureira. Na indústria manufatureira, de fato, o Brasil, que tinha seguido uma estratégia de concorrer com custo, perdeu sua vantagem comparativa. Os salários brasileiros, como nós vimos, subiram muito, a produtividade não acompanhou. O Brasil tem um ambiente de negócio que não é dos mais favoráveis, pela estrutura tributária que é complexa, quer dizer, distorsiva, difícil de ser compensada, uma logística ineficiente e assim por diante. Tudo isso faz com que a indústria manufatureira não tenha, de fato, condições de competir em vários produtos, a não ser em produtos que sejam pouco intensivos em mão de obra barata e mais intensivo em outros fatores. Um exemplo interessante é o das sandálias havaianas. Como é que o Brasil consegue exportar, é um grande exportador de sandálias havaianas, nos Estados Unidos? Por quê?
Porque, na realidade, a mão de obra, o custo da mão de obra envolvida numa sandália havaiana face ao preço que consegue, quer dizer, no mercado, é muito pequeno. Um negócio provavelmente custa alguns centavos de dólar para fazer e é vendido a $60 em Nova York, graças a uma excelente política de marketing que foi feita, de divulgação, etc. e tal. Então, quer dizer, na medida que você retira o componente de intensidade de mão de obra barata do produto e coloca outras intensidades, tipo marketing, gestão, uma outra inovação qualquer, uma inovação científica qualquer. Nós temos uma indústria, a Texas, que exporta hélices, quer dizer, para geração de energia eólica para a Europa, graças a um design especial, quer dizer, que os engenheiros fizeram. Isso é uma vantagem comparativa. As vantagens comparativas podem ser criadas, não é que elas sejam estáticas. Mas, se nós temos uma desvantagem comparativa muito forte em uma coisa, para se criar essa vantagem, transformar em uma vantagem, o custo passa a ser muito alto. A Alemanha, durante a Segunda Guerra, produzia, quer dizer, começou a produzir gasolina de carvão, porque ela não tinha acesso à fonte de petróleo. Dá para fazer? Dá. Agora, o custo é extremamente elevado. Se nós pensarmos, então, uma taxa de câmbio que consiga viabilizar toda a indústria brasileira, essa taxa vai ser extremamente desvalorizada. E, número 1, vai causar uma série de problemas no resto da economia. E, número 2, não conseguirá ser mantida por causa de todos aqueles outros fatores que eu havia mencionado antes. Indiretamente, na parte de serviços, comercialização, etc., continua empregando. Mas essa comercialização existe e existiria de qualquer maneira, porque as pessoas têm que comprar carro, têm que manter o carro, têm que fazer uma série de coisas, não necessariamente ligadas à produção. Alega-se que a qualidade do emprego na indústria seria maior. Tampouco é verdade. Hoje, os salários médios em serviços são iguais aos salários médios pagos na indústria. Exatamente iguais. Conteúdo tecnológico. Se nós olharmos hoje a produção agrícola brasileira, o conteúdo tecnológico envolvido na produção agrícola brasileira é muito mais intenso do que o conteúdo tecnológico envolvido na produção de tecidos, sapatos, ventiladores e assim por diante. Ou seja, a agricultura hoje é extremamente sofisticada. E, finalmente, quer dizer, o valor adicionado. Diz que a indústria agrega mais valor. Tampouco é verdade. Serviços e agricultura, por unidade de valor, geram muito mais valor adicionado, tem muito mais salários embutidos do que a indústria. Na realidade, o Krugman, há alguns anos, dizia uma frase interessante, que a potato chip, na realidade, tem muito mais value added por dólar do que o computer chip. Se quiserem mais valor adicionado, produzir mais potato chips e menos computer chips. Claro que há outras vantagens em produzir computer chips. Mas, por outro lado, também é o seguinte, bom, em primeiro lugar, quer dizer, um país grande como o Brasil vai ter que ter necessariamente uma base industrial. Pode ser maior, pode ser menor, mas o país terá de ter, e necessariamente teria. E também pode-se argumentar que esse boom de commodities pode acabar. Acabando o boom de commodities, o que vai acontecer com o Brasil? Então, é preciso que o Brasil também cuide do resto, não é cuidar só da agricultura. O problema é como cuidar do resto. Como proteger a indústria, qual a melhor forma de fazer com que os outros setores brasileiros se desenvolvam. Bom, em primeiro lugar, como nós vimos, a produtividade total de fatores no Brasil é muito baixa. Então, todos os elementos que possam aumentar a produtividade total de fatores seriam extremamente bem-vindos. E nós estamos falando das famosas reformas que aconteceram, foram importantes em aumentar a produtividade da economia brasileira durante um período, que pararam de ser feitas, então o ideal seria, digamos, retomá-las. Então nós temos uma lista, de coisas que fariam com que a produtividade aumentasse. Uma delas, certamente, seria a reforma do sistema de aposentadorias, cujos efeitos não seriam imediatos, porque você não pode reformar um sistema de aposentadoria, dado o nosso processo democrático, e ter efeitos imediatos, porque há direitos adquiridos. Mas vem se discutindo isso há 20 anos. Se nós tivéssemos feito a reforma há 20 anos, já teríamos tido efeitos esse ano. Ou seja, alguma hora temos de começar. E como nós vimos, aposentadorias é um fator
que absorve uma parcela indevida dos gastos públicos quando comparado à experiência internacional. E, quer dizer, mais de hora para o Brasil corrigir isso. A nossa estrutura tributária, aí o problema é complexo, porque a estrutura é, de fato, um Frankenstein. Ela é totalmente distorsiva, porque o governo federal queria mais receita e não queria distribuir com os estados, criou-se uma série de contribuições sobre o faturamento, PIS, COFINS e assim por diante, que fizeram com que o custo aumentasse, e são impostos difíceis de compensar. Então, fica muito complicado ainda a guerra entre os estados e assim por diante. O problema aí é que, primeiro, fazer uma reforma tributária no Brasil tem provado ser muito difícil, porque o problema é saber quem vai perder, quem vai ganhar. Tem a briga estados, federação, e tem a briga entre os vários outros setores da economia. Uma vez que a receita tributária não pode cair, porque se o governo precisa de receita, os gastos não vão cair, a receita teria que ficar inalterada. Então, qualquer coisa que fosse mudar, teria que dar a mesma receita. Qualquer nova estrutura tributária que fosse colocada em vigor. E aí, as coisas complicam. Na realidade, um dos fatores pelos quais o Brasil escolheu ir para impostos indiretos e não diretos é porque a renda mediana no Brasil é bem abaixo da renda média. O Brasil ainda é um país de renda muito concentrada. Para que o imposto de renda no Brasil efetivamente arrecade em volume significativo, nós temos que começar a tributar a renda de um nível muito baixo. Ou seja, o nível de isenção para imposto de renda teria que ser muito mais baixo do que é hoje. Hoje o nível de isenção é quase R$2.000 por mês, né? Teríamos que ter um nível de isenção de provavelmente um salário mínimo ou algo assim. Politicamente, isso é uma bomba que ninguém quer tomar, mesmo porque as pessoas que tomam as decisões são também pessoas que já tendem a pagar relativamente pouco imposto de renda pelo nível de isenção. Então, estariam votando contra elas mesmas, o que é uma coisa sempre difícil de acontecer. Então, por isso também o Brasil foi para impostos indiretos. Para impostos diretos sobre as empresas, aí nós teríamos um outro problema, que é o custo de capital. Capital já é escasso no Brasil. E caro. Se nós formos tributar mais os lucros das empresas, esse capital vai ficar mais escasso e mais caro ainda. Então, nós teríamos lucros retidos, fazem parte importante da poupança nacional, que já é baixa. Se nós retirarmos essa parte da poupança nacional, nós teremos que recorrer mais ainda a investimentos estrangeiros e a poupança externa. Ou seja, não é uma equação fácil, quer dizer, de se resolver. Então, mesmo impostos sobre a folha de pagamento, né? Vamos substituir por um imposto sobre o faturamento. Aí nós estaríamos tributando mais setores intensivos em capital e beneficiando setores intensivos em trabalho. Parece bom, mas será que é mesmo? Nós hoje, por exemplo, quer dizer, Petrobras é uma empresa que seria muito mais tributada se nós tirássemos imposto sobre a folha de pagamento e colocássemos imposto sobre o faturamento. A Petrobras hoje tem grandes oportunidades de investimento no pré-sal, tornaria mais difícil o investimento no pré-sal e assim por diante. Ou seja, não é simples. Quer dizer, é um modelo de equilíbrio geral. Não dá para se falar em uma coisa sozinha, sem levar em conta os efeitos sobre a economia como um todo. Proteção à indústria. De fato, algumas vantagens comparativas podem ser geradas. A Embraer é um caso desses, talvez o melhor caso de uma proteção que tenha dado efeito. Mas a grande causa do sucesso da Embraer, a meu ver, foi uma coisa chamada ITA. Se não tivesse havido o ITA, não teria havido Embraer. Ou seja, tentar montar uma indústria de aviação no Brasil sem ter capital humano necessário para abastecê-la, mantê-la, tocá-la, desenvolvê-la, seria inútil. Não adianta a gente agora chegar em um país sem qualquer ofensa aos nossos vizinhos. Vamos chegar no Paraguai e vamos dar uma proteção para montar uma indústria aeronáutica. Não vai funcionar se não houver
uma fonte de capital humano, quer dizer, no Paraguai, fora a escala internacional, mas como exportaria, isso poderia ser visto, quer dizer, necessária para abastecê-la. Ou seja, para que uma medida assim, protecionista funcione, é preciso que outras coisas também estejam acontecendo paralelamente para fazer com que os efeitos efetivamente aconteçam. E um outro fator importante, qualquer medida protecionista deveria estar associada a um acordo de metas de desempenho e compromissos de, quer dizer, melhoria de produtividade, e com tempo para elas acabarem. Foi assim que foi feito na Ásia. As pessoas muitas vezes elogiam, não, mas na Ásia foi feito assim. Mas na Ásia foi um modelo inteiramente diferente do modelo latino-americano. Aqui no Brasil foi dado proteção e ponto final. As empresas continuaram debaixo do guarda-chuva, digamos, protecionista, sem nenhum sistema de incentivos e punições e sem nenhum compromisso de meta de desempenho, produtividade e assim por diante. Na Ásia, quer dizer, o modelo coreano, por exemplo, quer dizer, o governo deu uma série de subsídios e incentivos, mas as empresas tinham que ir para o mercado externo, tinham que se mostrar competitivas depois de algum tempo, e aquelas que não atendessem as metas simplesmente tinham cortados os seus benefícios. E várias empresas quebraram em função disso, saíram do mercado. As que conseguiram, as que continuaram, viraram extremamente produtivas. E hoje você tem empresas como Hyundai, Samsung, que são grandes empresas competitivas internacionalmente. O sistema brasileiro de proteção, quando colocado, deveria seguir essas linhas gerais, porque senão fica muito pouco efetivo. Apenas se protege e as indústrias, quando for tirada a proteção daqui a 10 anos, vão continuar não competitivas, porque não houve nada associado àquela estrutura para fazer com que elas efetivamente melhorassem. Bom, ficamos resumindo. Quer dizer, o momento hoje da economia brasileira é extremamente favorável. Muita coisa boa está acontecendo, o Brasil é muito bem visto, como nós vemos, tem investimentos estrangeiros, o Brasil está estável, há uma dúvida quanto à manutenção do tripé, política fiscal, política monetária, taxa de juros no momento, mas o governo até agora demonstrou seguir. As intervenções cambiais têm acontecido, mas nada grave que possa atrapalhar esse tripé. A taxa de juros está sendo reduzida, até agora as pressões inflacionárias foram relativamente modestas, ou seja, o Brasil está em um bom momento. O problema é a continuidade desse momento e o que fazer para, digamos, tornar as coisas, quer dizer, melhores ainda. Quando nós olhamos o crescimento do Brasil, foi 3,8% ao ano. 3,8% ao ano é uma taxa de crescimento populacional hoje no Brasil de 1,2%, mais ou menos, dá um crescimento de renda per capita anual de quase 3%, 2,6%, 2,7% ao ano. Isso, em termos históricos, não é mal. A taxa de crescimento da renda per capita nos Estados Unidos foi mais ou menos essa, só que durante 100 e poucos anos de maneira consistente. O problema é muito mais manter a consistência do que tentar expandir a taxa com pouca consistência. Expandir a taxa com pouca consistência se consegue em espasmos, né? Durante um período, época do milagre brasileiro, por exemplo, se conseguiu taxas muito altas de crescimento, mas que logo depois, quer dizer, se transformaram em recessões, crises e assim por diante. Então, o Brasil tem vivido essas taxas. Se o Brasil conseguir manter uma taxa de 3,8%, 4% ao ano, consistentemente, em 25 anos, a renda per capita dobra. Ou seja, daqui a 25 anos, teríamos uma renda per capita igual à da Espanha, provavelmente. O que não é nada mal. Daqui a 25 anos passa rápido. O Brasil está num bom momento. A manutenção, a consistência é que é difícil. E consistência exige várias coisas, entre as quais, quer dizer, disciplina. As pessoas entenderem que, às vezes, não dá para cortar, né, criar um atalho, quer dizer, dá para você manter persistência nas reformas, insistência, foco e assim por diante, como acontece em qualquer empresa. Vocês trabalham em empresas e sabem que no setor privado é exatamente assim.
Quer dizer, consistência, foco, determinação, sistema de mérito, meritocracia, são coisas importantíssimas, fundamentais para o sucesso de qualquer empresa ou qualquer país. Ou seja, no final das contas, o que é que nós precisamos? Melhorar a eficiência geral. Melhorar a eficiência geral implica continuar a melhorar o nosso ambiente de negócios no Brasil. E aí passa por vários itens, né, que nós precisamos melhorar. Inclusive, melhorar a eficiência pública. A eficiência do setor público, dado que reforma fiscal é complexa, que o governo vai continuar gastando bastante, porque mesmo que se faça uma reforma de aposentadoria, de previdência, não vai ter efeitos a curto prazo. O essencial é que esses gastos sejam feitos da maneira mais eficaz possível. E isso dá para fazer. Já foram feitas e estão sendo feitas várias iniciativas para melhorar a eficiência do gasto público. Essas iniciativas têm tido efeitos significativos. Quer dizer, tiveram em Minas Gerais, algumas foram feitas em São Paulo, outras no Rio de Janeiro. Dá para fazer muito mais, muito mais. Seria um dos principais fatores na agenda, quer dizer, no momento. Outra, reforçar as nossas instituições. O Brasil andou mais rápido em termos econômicos do que em termos institucionais. Nós estamos ainda um país institucionalmente frágil. Claro que, comparado a alguns outros países, inclusive alguns BRICS, nós estamos melhores em várias dimensões, mas ainda há muito o que fazer em termos de instituições e, de uma certa maneira, houve um retrocesso desde 2002 para cá, em termos de diversas agências reguladoras que perderam poder, perderam autonomia. Elas são importantes para dar garantia a investimentos. Investimentos em setores estratégicos, como energia, por exemplo, são investimentos de longo prazo. O investidor precisa de segurança jurídica, segurança de regras do jogo. Isso pode ser garantido com uma agência independente. Se a agência é dominada pelo Poder Executivo, a experiência da América Latina, infelizmente, mostra e continua mostrando que o Poder Executivo pensa muito no curto prazo quando se tange a investimentos estratégicos. Controla uma tarifa de energia, controla o preço da gasolina, controla isso, controla aquilo, para ter um ganho de curto prazo político. Então, esse é um problema. E esse movimento todo que começou de reforçar as agências reguladoras, infelizmente, retrocedeu. Então, precisamos retomá-lo. E, finalmente, educação. Nunca é demais enfatizar a necessidade premente de melhorarmos a qualidade de educação. A quantidade também precisa ser melhorada, mas o fundamental hoje no Brasil é melhorarmos a qualidade da educação. Aliás, nesse particular de qualidade de educação, é a razão de ser do INSPER, né? Por isso que nós existimos e por isso que vocês estão aqui. Então, eu termino aqui a minha exposição, agradeço a todos e abro para algumas perguntas, caso vocês queiram. Quer dizer, muito obrigado. Boa noite, professor Haddad. Me surpreendeu um pouquinho ver o seu slide que mostra que o Brasil, essencialmente, tem o maior gasto de importação com matéria-prima, sendo que nós somos um país que tem recurso natural bem abundante. E eu fiquei curioso em saber que tipo de matéria-prima. Bom, nós importamos químicos, quer dizer, bastante químicos, farmacêuticos. Eu acho que fertilizantes ainda importamos bastante. Quer dizer, eu não sei exatamente quais são os índices, mas eu assim, citaria esses. Quer dizer, não sei se alguém aqui da plateia tem outra contribuição, mas certamente a gente importa isso. Nós importamos petróleo também, que o nosso petróleo ele é pesado, então importamos petróleo leve, ou seja, temos vários outros componentes aqui. E também fios de tecido, quer dizer, fios para a indústria têxtil, que é mais que eu estou me lembrando. Não sei, as coisas vão acontecendo. Coque de petróleo. Isso, coque de petróleo e também para a usina siderúrgica. Em suma, tem uma série de coisas aí no...
Ok, obrigado. Oba. Boa noite, professor. Você comentou do exemplo da Havaiana, onde, pelo preço de 60 centavos, consegue ser vendido por $60, né? E, lógico, além da marketing competente, tem uma questão de usufruir de uma marca Brasil, que eles fazem uso, assim como outros produtos em outros setores. A marca Brasil, que está tão valorizada, essa coisa de branding mesmo, foi um negócio que caiu no nosso colo, ou a gente desenvolveu, foi iniciativa privada, foi iniciativa pública, foi a cultura. E se é algo que a gente tem poder sobre, como desenvolver para conseguir fazer com que se perpetue, que outras empresas consigam usar ela para agregar valor no produto? É uma ótima pergunta. Eu acho que parte disso foi fruto de todos nós, porque o Brasil todo melhorou, como eu falei. Então, quer dizer, o Brasil hoje está com uma imagem muito boa no exterior, em geral. Não só pela estabilidade econômica, mas que o Brasil, em geral, é tido como um país de assim, soft power. É um país que se dá bem com todo mundo, é um país que não tem nenhuma briga com ninguém, quer dizer, é um país que tem uma série de qualidades. Então, quer dizer, o Brasil está muito bem visto, quer dizer, de forma geral. Agora também foi esforço maior da companhia, né? Que realmente tinha uma área de marketing fantástica que, quer dizer, conseguiram dar esse salto. E que aconteceu recentemente, porque durante anos sandália havaiana ficou um negócio popular, ninguém ligava, né? Alguém teve uma ideia, quer dizer, não sei exatamente quem, quer dizer, não conheço exatamente a história, mas de uns anos para cá realmente virou uma coisa de moda, né? E aí vários tipos, sandália havaiana com bijuteria, sandália havaiana colorida, dos vários tipos de formas. E eu acho que isso pode ser duplicado. Quer dizer, eu estive na Itália ano passado, comprei um sapato lá em Milão. O sapato era italiano, design italiano, feito na China. Quer dizer, o problema hoje é que, na realidade, a manufatura pode estar em qualquer lugar do mundo. Onde se ganha mais dinheiro não é nem com a manufatura, é com o design, com o software, com a marca, com a distribuição, com uma série de coisas. A produção mesmo, em geral, representa muito pouco, aliás, representa cada vez menos. O Economist dessa semana, aliás, está com uma matéria muito interessante sobre a nova revolução industrial. Quer dizer, recomendo vocês a lerem. Que, segundo eles indicam, eles acham que vai ser digitalizada. Hoje, com essas impressoras em 3 dimensões, que podem ser muito mais desenvolvidas e sofisticadas e virarem praticamente fábricas. Você pode ter uma fábrica dentro de um escritório, no final da história. Quer dizer, ao invés de ter operários, vocês terem pessoas de software. Então, na realidade, mão de obra barata, com o tempo, vai ser cada vez mais commodities. Esse é que é o drama do Brasil. O Brasil passou anos relegando educação. E não foi porque as pessoas, por acaso, não, as pessoas realmente achavam que a educação não era importante. Eu me lembro que eu tive discussão no final dos anos 70, início dos anos 80, com um grande líder industrial na época. Eu estava defendendo a educação. Ele me disse, bobagem. Educação é bobagem. Eu falei, por que educação é bobagem? Não, porque a gente pega os nossos operários e treina eles. A gente treina eles. Eles sabem usar a máquina. Quer dizer, não precisa fazer curso médio, fazer curso primário. A gente treina. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas depois que ele for desempregado, quer dizer, a tecnologia muda, ele sai daqui, vai para outro lugar, e aí o que acontece? Quer dizer, não era uma coisa, quer dizer, não era um fator considerado importante. Ou seja, o Brasil dormiu no ponto. O Brasil, em 1970, tinha a renda per capita da Coreia. Quer dizer, e os índices educacionais eram praticamente os mesmos. A Coreia fez um enorme investimento em educação, hoje tem uma renda per capita, quer dizer, 2 vezes o Brasil, índice de educação, como nós vimos, muito melhores. E, quer dizer, o drama é, essas pessoas, se efetivamente a nova revolução industrial vier e ficar cada vez mais intensiva em capital humano, quer dizer, como é que você vai arranjar emprego e que vai ser com salário, quer dizer, com o valor salarial dessas pessoas que não sabem, né? Quer dizer, que não têm, quer dizer, o mínimo de treinamento e educação. Boa noite.
O senhor acredita que esse crescimento da classe média que a gente tem visto nesses últimos anos, ele vai causar um movimento popular mais pró-políticas públicas pró-crescimento, em detrimento de políticas públicas pró-distribuição? Isso é diminuição da carga tributária, diminuição das transferências de renda, esse tipo de coisa. E se sim, quando a gente deve começar a notar um movimento nesse sentido? O problema é quando você põe essas coisas, você estabelece essas coisas, uma série de benefícios, transferência, etc. Tirar é muito complicado. Haja visto a Europa agora. Quer dizer, uma das causas do problema europeu foi o excesso de benefícios e vantagens e proteções criadas. Então, a Europa agora está numa situação que, para cortar o gasto público, é complicadíssimo. E qualquer coisa que se corte, aí manifestações, é um problema. Que, evidentemente, as pessoas prejudicadas protestam, são vocalizadas. Então, é muito complicado reduzir a carga tributária hoje, como eu falei. Como é que você vai reduzir a carga tributária mantendo os gastos? Como é que você vai comprimir os gastos? Não é uma coisa de curto prazo. Talvez com maior eficiência. Claro que sempre tem fraude aqui, corrupção, esse negócio todo, mas isso é fácil falar, mas na prática vai se cortar, em primeiro lugar, complicado e depois, quer dizer, os efeitos são pouco a pouco, né? Então, a carga tributária total no Brasil, eu não vejo como vai poder ser reduzida significativamente, quer dizer, nos próximos anos. Então, você tem que atuar de outras maneiras, tentar aumentar a produtividade com reformas, melhorando o ambiente de negócios, melhorando uma série de coisas, logística, sendo mais eficiente nos investimentos, assim por diante. Eu acho que o governo, claro que o governo gostaria de acelerar o crescimento, aliás, diz isso todo dia, né? Tem o PAC, tem isso aqui, mas quando nós olharmos na realidade, a realidade esbarra em todas as restrições que eu mencionei a vocês. Falta poupança, tem que ter poupança externa. Para ter poupança externa, o câmbio tem que valorizar. Valorizar não pode, porque tem a indústria que está sendo prejudicada. Então, protege a indústria. Então, não sei o quê. Então, você vai tomando uma série de medidas que acabam neutralizando todo o efeito que se queria ter. Então, a coisa fica complicada. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre corrupção. Você mostrou alguns dados, acho que não é surpresa para ninguém. O Brasil tem altas taxas de corrupção, mas queria ver um pouco da visão do senhor em como está hoje o Brasil numa fotografia indo para o futuro, ou seja, em uma série de flagrantes, em uma série de casos e escândalos sendo desmistificados, e o que é possível fazer, na sua visão, para onde é que se caminha para diminuir a corrupção? Se é através de uma educação mais forte, que eu acredito que sim, se é através de estruturas menos burocratizadas, menos hierarquizadas dentro do poder público, se através de um empresariado mais consciente. Enfim, queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. Tá, ok. Obrigado pela pergunta. Existem dois efeitos aí. Quanto maior o governo e maior o volume de regras e controles, etc., maior tende a ser a tendência à corrupção. Mas daí a ter corrupção ou não é uma outra história. Os Estados Unidos, no final do século XIX, era um país extremamente corrupto. Se nós olharmos a história de Nova York, aliás, tem uma série de DVDs sobre a história de Nova York bem interessante, feito pelo Rick Burns. A cidade de Nova York, no final do século XIX, era extremamente corrupta. Havia a prefeitura, era chamada de Tenement Hall, e negociatas incríveis, superfaturamento, tudo que você ouve hoje no Brasil acontecia em Nova York no final do século XIX. Fizeram uma investigação e um prefeito lá conhecido porque que era assim populista, quer dizer, se reelegia sempre. E assim, coisas que podia comprar por $1, comprava por 10, entregava contratos de tudo. O que aconteceu? Quer dizer, colocaram o cara na cadeia. E aí, quer dizer, depois de colocarem várias pessoas na cadeia, o índice de corrupção caiu. É incrível como acontece isso, né? A punição faz com que as pessoas se adaptem. Então, quer dizer, as pessoas seguem incentivos. E os incentivos podem ser positivos ou podem ser negativos. Tudo bem, o fato da mídia acontecer e divulgar já, de uma certa maneira, causa um dano moral, mas
E se não acontecer nada, as pessoas vão dizer, viu, olha só, todo mundo igual, não tem problema, filho, mas todo mundo fez, e assim por diante. Tem que efetivamente punir, tem que haver punição efetiva. Enquanto não houver punição efetiva, nós vamos ter vários escândalos, mas na realidade a coisa vai ter continuidade. O dia que começar a ter punição realmente efetiva, punição efetiva é justiça rápida, relativamente rápida e punição mesmo. O cara vai preso, né? Você vê, quer dizer, um juiz que é corrupto, ele simplesmente é aposentado com vencimentos integrais, ele recebe um prêmio de aposentadoria precoce. Quer dizer, então, qual o incentivo que um bom juiz... Claro que as pessoas têm seus valores morais, éticos, ainda bem, né? Tem pessoas que mesmo com incentivos perversos se comportam de forma ética. Mas para pessoas que estão meio indecisas, ele vai olhar, peraí, o outro roubou e agora se beneficiou, eu estou aqui, posso ficar rico. É complicado. Então, acho nada mais efetivo do que punição. Professor, boa noite. Meu nome é Fernanda. Na sua apresentação, a gente viu muito falando sobre importação, exportação, taxa de crescimento, educação. O Brasil tem uma defasagem muito grande. Mas hoje a gente vê, efetivamente, o Brasil sendo enxergado por sua regulamentação bancária, por sua forte pressão do governo e do Conselho Monetário Nacional sobre o controle da economia. E recentemente, a gente tem a situação e divulgação de Conselho Monetário Nacional trabalhando fortemente para derrubar a taxa de juros, taxa Selic. Por um outro lado, Dilma trabalhando para que os bancos reduzam o spread e derrubem também taxa de juros para incendiar um pouco mais a produção e a economia aí no Brasil. Qual é a sua visão em relação a isso? É positivo? É negativo? E, de um outro patamar, uma visão bem mais abrangente, você consegue ver também escândalos de bancos, instituição financeira, envolvimento com fraudes, corrupção, outras instituições auxiliando algumas negociações no mercado para fomentar o mercado, efetivamente não deixar a economia, alguns escândalos, derrubar essa boa fase da economia brasileira no mundo e essa visão excelente que o Brasil tem perante o mundo como um todo. Como é que é a sua visão nesse médio e longo prazo aí, frente à economia, instituição bancária e conselho monetário? Ok, boa pergunta, um pouco extensa. Eu vou tentar resumir, porque ela tem várias dimensões, a sua pergunta. Que o assunto é intenso, né? Vamos lá. A primeira dimensão, o Banco Central poderia baixar a taxa de juros e até que ponto? Eu acho que, de fato, quer dizer, dado o bom momento da economia brasileira, o Banco Central, de fato, deveria ter baixado a taxa de juros. Até que ponto? Uma outra pergunta, né? Eu acho que baixou bem. Se deveria continuar baixando a partir de agora, minha opinião, quer dizer, eu não estou lá, não acompanho conjuntura, então isso é uma opinião muito pouco abalizada. Eu acho que seria, quer dizer, começaria a entrar no campo meio da faixa perigosa. Por quê? Porque todos nós sabemos que existem defasagens grandes entre reduções ou aumentos de taxas de juros e variações de preços. Qualquer coisa que se faça de taxa de juros agora só vai ter efeito mais lá para frente. E o Banco Central ganhou muita credibilidade esses anos todos em função das metas que, como eu mostrei, foram atingidas. Se o Banco Central perder essa credibilidade, isso pode ter um efeito muito nocivo. Então, eu optaria mais pela cautela, pela prudência, ao invés de pelo afã de tentar baixar mais os juros para ajudar um crescimento econômico, que é uma outra dimensão do que você perguntou. Quer dizer, deveríamos tomar medidas, tipo baixar mais agressivamente taxas de juros ou fazer com que os bancos oficiais aumentem os empréstimos, baixem o spread, etc., para aumentar o crescimento econômico. Isso entra naquela categoria que eu mencionei, talvez, de querer encontrar um atalho temporário para ter benefícios a curto prazo com reflexos muito negativos a médio e longo prazo. Me preocupa muito quando o governo
fica muito ativista, principalmente em uma situação, como é que nós estamos hoje, nós não estamos em crise. Quer dizer, não estamos numa situação europeia, não estamos mesmo, nem mesmo na situação americana, em que a economia está indo bem devagar. O consumo está bem aquecido, a economia está indo bem. O que nós não temos é um crescimento que as pessoas gostariam de ter. Mas não temos o crescimento que as pessoas gostariam de ter por esses fatores todos que eu mencionei. Quer dizer, não dá para ter esse crescimento de maneira sustentável. Quer dizer, qual é o produto potencial brasileiro hoje? Difícil dizer, ninguém sabe, muito menos eu. Mas eu diria, pela experiência histórica que nós vimos, devia estar talvez perto dos 4%. 3,5%, 4%, por aí. Então, querer crescer a 6%, eu acho, sinceramente, perigoso, porque a curto prazo pode, efetivamente, gerar vantagens, eis porque os políticos gostam, em geral, né? Porque tem sempre reeleição, tem uma série de coisas, mas a médio e longo prazo pode gerar problemas. E, novamente, eu acho que o grande desafio não é aumentar o crescimento, é até manter o crescimento e, se possível, aumentá-lo de forma sustentável, o que implica pequenos incrementos e não grandes saltos. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessas notícias das últimas semanas que nós temos visto a respeito dos incentivos fiscais em relação à guerra dos portos, muito indo de encontro com a reforma tributária. Queria saber o que o senhor acha a respeito disso e quais são os reflexos disso para a economia boa que o Brasil se encontra. Bom, isso é fruto desse assim, Frankenstein tributário que nós temos, né? É um negócio extremamente complexo, assim, distorsivo, que provoca esse tipo de coisa. Claro que é fácil falar, dificílimo fazer. Precisamos de uma estrutura tributária bem mais simples. Pessoalmente, eu prefiro uma estrutura tributária que dê mais autonomia aos estados e governos locais. Eu não sei, para mim, a centralização demasiada no governo federal, eu não acho saudável num país como o Brasil, de dimensões continentais. Num país como Itália, França, tudo bem. Mas nós somos mais parecidos com os Estados Unidos, a China, e nós temos uma federação. Eu acho que alguma autonomia tributária, de maneira que os governos locais possam aumentar ou baixar seus impostos e, claro, sem afetar os impostos federais. Quer dizer, o problema dos portos é que quando o Estado mexe no ICM, ele mexe na proteção à importação. Quer dizer, se o Estado mexesse no ICM sem efeitos sobre o produto importado, mantendo a isonomia, quer dizer, tudo bem, você está mexendo no imposto para todos os produtos. O problema é que quando o porto dá uma isenção de ICM, você efetivamente baixa a tarifa efetiva do produto importado por aquele porto, ao contrário de uma outra, de uma outra região, o que é ruim. Realmente, aí não tem sentido, você está dando uma vantagem indevida para o produto importado face ao produto nacional. Uma coisa é você dar uma proteção adicional, outra coisa é você dar uma proteção ao importado, também não faz o menor sentido. Então, mas de fato, esses incentivos fiscais de portos, eu realmente não acho que fazem sentido. O que eu acharia melhor seria ter uma espécie de valor adicionado, tipo o ICM, sobre o consumo. Fácil falar, difícil de fazer, mesmo porque também se passou para a origem, que causa esses problemas todos, que é mais fácil arrecadar. O imposto sobre o consumo final é bem mais complicado. Aí cada estado diz o seguinte, tudo bem, em São Paulo o imposto sobre o consumo é X, quer dizer, em Minas Gerais é Y, tudo bem, cada estado deveria ter a capacidade de escolher a estrutura tributária que quisesse ter, porque aí você estaria afetando a renda dos habitantes do estado, e não se a produção seria feita aqui ou seria feita lá. Mesmo que você começa a mexer em importação e produção, é que a coisa começa a ficar complicada, a meu ver. Eu não sei se te respondi. Professor, quanto à questão da educação, eu sempre tive a impressão que há uma barreira cultural em relação a prezar a educação. Eu acho que o exemplo que o senhor citou retrata um pouco isso. A gente viu no século passado alguns países asiáticos dando um pulo na educação, mas a gente não está mais em época de ditadura.
E eu queria saber se o senhor tem alguma solução que possa revolucionar a educação no curto prazo, né? De repente fazer a educação virar o nosso chinelo Havaianas. Olha, eu fico feliz de ver que a educação efetivamente está na pauta. Passou séculos sem estar na pauta brasileira, mas nos últimos, diria, de 98 para cá, passou a entrar na pauta brasileira e hoje está firmemente na pauta. Haja visto o espaço que a mídia dedica, quer dizer, para a educação. Antes você via os jornais, quer dizer, o Estadão dedicava poucas linhas à educação. Hoje é 1, 2 páginas inteiras, todo dia. Então, assim como vários outros meios de comunicação, Rede Globo, assim por diante. Ou seja, está na pauta, que eu acho importantíssimo. E, quer dizer, mais do que isso, eu acho que a pessoa está vendo a consciência também de que sem educação esse país não vai para frente mesmo, coisa que não acontecia antes, como eu mencionei. Achava-se que política industrial, transportes, uma série de coisas eram mais importantes e que educação, quer dizer, seguiria, quer dizer, não precisava dar ênfase à educação, as pessoas iriam se adaptar. Isso efetivamente mudou. E não só a nível de governo, como a nível do setor privado. Tem vários movimentos do setor privado, todos pela educação, movimentos diversos, iniciativas, quer dizer, tem... Então, a coisa está na direção certa. Falta... Agora, é um problema monumental, porque para você melhorar a educação pública, que é o grosso, né, a educação primária e secundária, você não consegue fazer isso da noite para o dia. Agora, que está se andando um pouco devagar para o meu gosto, tá, acho que poderia ser um pouquinho mais rápido e melhoria, quer dizer, melhoria da qualidade. Bom, acho que podemos encerrar por aqui, né? Então, quer dizer, boa noite a todos, muito obrigado.